Então, a quem se aplica este trabalho? A qualquer prestador de serviço, não é para um determinado profissional, quem exerce a profissão A, B ou C, não. Qualquer prestador de serviço que tiver recolhimento acima do teto, o que é uma situação comum quando há duas ou mais atividades simultâneas. Então, o médico é muito frequente dentro desse trabalho, o médico de qualquer especialidade, né? Então, sempre trabalhando em duas ou mais atividades simultâneas. Outros profissionais de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, etc. Entre os professores é muito comum, né? Aquele professor que leciona em 2 ou mais colégios, ou em 2 ou mais faculdades, engenheiros, arquitetos, advogados, contadores, etc, 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 né? Quaisquer profissionais. Médicos e outros profissionais de saúde, que repito, né? É muito comum. Ele pode ser empregado em mais de um estabelecimento de saúde, ele pode ser um contribuinte individual, autônomo, que presta serviços a cooperativas e instituições de saúde. Ele pode ser empregado ou contribuinte individual, que também é professor universitário, então não tem que ser a mesma atividade. Ele é médico numa, professor em outra, né? Que também é professor universitário, ou de cursos técnicos, ou dos demais níveis de ensino. Okay? O professor também é muito comum, né? É um personagem muito frequente nesse trabalho, o professor do ensino privado, universitário, técnico, ou dos demais níveis de ensino, com mais de um vínculo, né, de ensino, lecionando em mais de um colégio ou mais de uma faculdade. Empregado, às vezes ele é empregado, mas também atua como freelancer, como um contribuinte individual, pessoa física, prestando serviço à empresa. Ele é professor CLT de uma escola e é um palestrante individual, pessoa física, freelancer, né, autônomo em outras instituições. Servidores municipais daquelas prefeituras que recolhem para o regime geral, ou seja, municípios que não têm um regime próprio, né? Mas os seus servidores estão ali na CLT, no regime geral, né? Engenheiros, arquitetos, advogados, contadores que sejam empregados ou contribuintes individuais que possuem contratos com prefeituras, empregado ou contribuinte individual que também é professor universitário, de cursos técnicos ou dos demais níveis de ensino. Então, vamos ver alguns exemplos. Primeiro deles. No primeiro exemplo, o nosso cliente tem 2 empregos formais, CLT, carteira assinada. Em cada um deles, um salário de R$ 10.000. E foi feito o recolhimento sobre o total da remuneração, sobre R$ 20.000, né? 14% num, 14% no outro, com aquela parcela a deduzir, enfim, a alíquota máxima lá. De tal modo que o valor que foi recolhido foi de R$ 1.753,92 por mês, quando o recolhimento correto, observando o teto, né? E o primeiro emprego já teria recolhido o teto, né? O segundo não teria que recolher nada. O recolhimento correto seria de R$ 876,96. Significa que existe uma diferença, ou seja, um pagamento indevido mensal de R$ 876,96, né? Multiplicando essa diferença mensal pelos últimos 5 anos, ou seja, um total a recuperar de 60 meses, na verdade é um pouquinho mais do que isso, né? Porque tem o 13º também, então seriam 65 meses, mas considerando 60, nós temos um total a recuperar de R$ 52.617,60, cobrando, fechando o contrato a 30% de honorários. Nós temos aqui honorários de R$ 15.785,28. Se você tiver uma carteira de 2 clientes mensais, nesta situação, o que não é difícil, você alcança a meta 30K. R$ 31.570,56 de honorários com 2 clientes, né? No segundo exemplo, nosso cliente tem um emprego CLT
com salário de R$ 5.000. E ele tem 2 atividades como profissional liberal, né, recebendo por RPA, o famoso recibo de pagamento autônomo, com faturamento médio de R$ 10.000 mensais. E houve um recolhimento sobre o total da remuneração, né? No primeiro, que é a primeira fonte, né, que é o salário CLT, R$ 5.000, foi aplicada a tabela e chegou-se aqui o recolhimento de R$ 526,19. E na atividade liberal, fez um recolhimento de 20% sobre tudo, né, sobre os 10 mil. Então, o recolhimento de R$ 2.000, totalizando R$ 2.526,19. Quando o recolhimento correto seria 526,19 no emprego, veja que está correto, no emprego foi recolhido corretamente, mas na atividade liberal não. Na atividade liberal seria só sobre a diferença, né? O que daria R$ 501,49. E somando as duas parcelas, o recolhimento correto seria R$ 1.027,68. O que significa uma diferença, um recolhimento indevido por mês de R$ 1.498,51. O total dos 60 meses vai dar R$ 89.910,60 de recuperação tributária. Se contar o 13º mais a correção da Selic, essa recuperação tributária de um cliente passa de 100 mil. E aí a gente atinge a meta 30K, os 30% de honorários, com apenas um cliente nessa situação, que não é raro, não é uma coisa rara de se encontrar.